Fala, bisurados, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, tá? Tava meio sumido aí do canal, né? Mas estou tentando retornar. Passei por algumas mudanças aí de endereço. Pode ver que até mudou aqui o cenário um pouquinho, né? Que eu tive que me apertar numa outra casa, enfim. Mas não interessa para vocês, o que interessa para vocês é o conteúdo, né? Então, o conteúdo de hoje é Polícia Militar do Goiás, tá? O edital tá aí batendo na porta já, beleza? Mas o vídeo de hoje é um pré-edital, tá bom? Então eu peguei questões, tá, relacionadas a penal militar, então o assunto de hoje é penal militar. Peguei questões da última prova que foi realizada em 2017, tá? E estou trazendo elas aqui para vocês, né? Questões comentadas da última prova da Polícia Militar do Goiás, da gloriosa Polícia Militar do Goiás. Fechou? Então o vídeo de hoje é um pré-edital da Polícia Militar do Goiás, tá? A banca mudou, beleza? A banca do último concurso foi a FUNRIO. A banca desse novo concurso, que vai acontecer ainda, tá? Já está definida, é a banca AOCP, tá? Então é importante você resolver as questões passadas, tá? As questões das últimas provas do concurso, tá bom? Mas é importante também você fazer resolução de questões da banca do seu concurso, tá? Porque as bancas elas têm uns perfis, né? Perfis de resolução de elaboração de questões. Então, para você pegar o macete aí, você pegar o bizu da banca, é importante você resolver questões da banca, tá? Quando lançar o edital, quando lançar os tópicos, os conteúdos programáticos, aí eu vou gravar vídeos, tá? Da banca OCP, beleza? Dentro daqueles conteúdos que a banca lançar no edital, tá? Então o vídeo de hoje é um pré-edital para você já fazer um aquecimento aí, você fazer um que a gente chamava no quartel, um REC, né? Um reconhecimento aí do terreno, um reconhecimento das questões, para você entender como as questões trabalham, como o conteúdo caminha. Fechou? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aí o meu material, tá? Esse material vai ficar disponível na descrição aqui do vídeo, tá? Então, você pode entrar lá no grupo do Telegram, você vai acessar esse material. Fechou? Dentre os crimes militares a seguir, é prevista a pena de reclusão apenas para o caso D. Então, o que ele quer saber desses crimes aqui, qual tem pena de reclusão, tá? Desrespeito a superior? Não é, tá, pessoal? Desrespeito a superior é detenção. Aqui, ó, desrespeito a simulacional, despojamento desprezível, assunção de comando sem ordem. Esse aqui é a nossa alternativa, tá? Assunção de comando sem ordem ou autorização. Beleza? Isso que está lá no artigo 167. Esse é o crime do artigo 167 do CPM. Fechou? Artigo 167 do CPM. É caso de reclusão, tá? É o único desses aqui que prevê reclusão, tá? Não é o único do Código Penal Militar, tá, pessoal? Tem mais crimes que prevê reclusão, mas desses exemplos que ele trouxe aqui, é o único que prevê reclusão. Tá? Aqui você poderia matar essa questão pensando de uma forma lógica, tá? Então, se você analisar os crimes, você vai ver que eles têm um grau de reprovação, tá? Então, assumir um comando de uma unidade sem uma ordem ou autorização é um crime grave, né? Porque você não tem competência para aquilo, você não foi ordenado para isso e vai lá e assume esse comando, tá? Então, se você comparar esse crime do artigo D aqui, assunção de comando sem ordem ou autorização, tá? Você vai ver que comparado aos outros aqui, as outras alternativas, ele é o crime mais grave. Então, a ele se aplica a pena de reclusão. Beleza? Então, a nossa alternativa aqui é a alternativa D. Tá? Esses outros crimes estão todos no Código Penal também, tá, pessoal? Aqui é o 160, beleza? Vamos ver se eu vou conseguir aqui. 160, desrespeito a símbolo nacional, logo na sequência é o 161, tá? Isso tudo tá lá, tá, pessoal? Se você pegar o Código Penal Militar, vai estar lá, pena, detenção de tanto a tanto, entendeu? Despojamento desprezível é 162, tá? Isso aqui tudo tá na sequência, ó. 162. E oposição à ordem sentinela, salvo engano, tá? É o artigo 164. Beleza? Então, faça a leitura dos artigos e entenda lá as penas. Beleza? De novo, tá? Aqui não era preciso você decorar a pena. Se você fizesse essa análise lógica, né, de que assumiu o comando sem uma ordem ou autorização, assumiu o comando de uma unidade sem uma ordem ou uma autorização, é mais grave do que os outros crimes que estão aqui, você já matava a questão e já poderia marcar a letra D como a pena prevista para ele de reclusão. Fechou? Então, tá o gabarito, ó, letra D. Próxima. Em relação às regras estabelecidas pelo Código Penal Militar, é correto afirmar que constitui crime contra a autoridade e a disciplina militar. Então, ele quer saber a classificação dos crimes aqui, ó. O que é crime contra a autoridade, o que não é crime contra a autoridade, tá? Então, nós temos ali, ó, letra A.
Insubmissão, letra B, homicídio, letra C, conspiração, a letra D, deserção e descumprimento da missão. Então, quais desses crimes aqui, qual desses crimes que está aqui é um crime contra a autoridade e a disciplina militar, tá? Aqui o nosso gabarito é a letra C, tá, pessoal? A conspiração, tá? Tá prevista lá no artigo 152 do CPM, tá? Aí vocês vão ver que o artigo 152, ele tá dentro de um título, tá? O Código Penal Militar é dividido em títulos e capítulos, tá? Cada título separa uma classificação de crimes. Então nós temos os crimes contra o serviço militar, tá? Eles estão lá no título 3, por exemplo. Nós temos os crimes contra a vida, eles estão no título correspondente, tá? Então aqui vocês vão ver que o artigo 152, ele vai estar lá no título. É bem assim que está escrito lá, tá, pessoal? Você que nunca teve acesso ao Código Penal Militar, né? Ele está previsto no título 2 do Código Penal Militar, tá? Capítulo 1. Só pôr um cap aqui, ó. Capítulo 1. Esse título 2 e capítulo 1 é os crimes contra a autoridade e a disciplina militar, tá? Esse conspiração está dentro desse rol de crimes, tá? Quem mais está lá? Crime de motim, crime de revolta, tá? São exemplos de crimes também que são crimes contra a autoridade e a disciplina militar, beleza? A insubmissão aqui não é por quê? Porque a insubmissão é um crime contra o serviço, tá? Crime contra o serviço e o dever militar. Serviço e dever, vou colocar aqui só, tá? É um crime contra o serviço e o dever militar, que está lá no artigo 183. Beleza? Artigo 183. Tudo do CPM isso aqui, tá, pessoal? O homicídio, aqui eu já matava o homicídio, já podia riscar logo de cara, tá, pessoal? Se vocês não soubessem as outras, o homicídio era uma alternativa que você já não deveria marcar. Por quê? Porque o homicídio é um crime contra a vida, né? Aqui é um O, tá? Contra a vida. Beleza? Está prevista onde? Lá no artigo 205 do CPM. Beleza? Contra a vida. Deserção. Deserção e submissão andam juntos, tá? Então, deserção também é contra o serviço e contra o dever. Beleza? Deserção está onde? Tem vídeo aqui no canal falando sobre deserção também. Dá uma olhadinha lá. O crime de deserção está no artigo 187, tá? Do CPM. E por fim sobrou aqui descumprimento de missão. Descumprimento de missão também é um crime contra o serviço e dever, tá? Também é um crime contra o serviço e dever. Por coincidência, eu colocou 3 crimes aqui contra o serviço e dever, né? Que tá lá no artigo, salvo engano, artigo 196, tá? Artigo 196 lá do CPM, beleza? Mas você precisa fazer essa conferência aí, tá? Artigo 196 do CPM. Então, só o crime de conspiração, né, desse rol aqui que foi apresentado aqui nas alternativas é um crime contra a autoridade e a disciplina militar. Fechou? Então o nosso gabarito é a letra C, tá? Isso tudo é disposição topográfica do CPM, tá, pessoal? Quando eu digo disposição topográfica é como os artigos, os crimes estão dispostos dentro do Código Penal Militar, beleza? Então, como eu já falei, eles são divididos lá em títulos e capítulos, tá? Então cada título tem uma característica, cada título tem uma designação, tá bom? Então aqui no título 2 são crimes contra a autoridade e a disciplina militar. No título 3 são crimes contra o serviço e o dever militar. E assim sucessivamente, tá? A gente encontra essas classificações lá dentro do Código Penal Militar. Beleza? Então tá aí, ó, letra C é o nosso gabarito. Próxima. Incorre na mesma pena prevista para o crime de deserção o militar que A. Não se apresenta no lugar designado dentro de 7 dias. Pessoal, aqui ó. Falando em deserção, você já pode ligar uma lanterna aqui ó, na sua cabeça, tá? Ligar uma lanterna aqui na sua cabeça. Eu vou até colocar aqui de outra cor, para ficar bem definido, né? Falando em deserção, é 8 dias. Beleza? Falou em deserção, se você leu deserção, 8 dias. Grava na sua cabeça, deserção, 8 dias. Deserção, 8 dias. Então, tudo que falar aqui que não foi 8 dias relacionado à deserção, tá, pessoal? Relacionado à deserção, você já pode marcar errado aqui, ó. Então, essa aqui já não é, que falou 7 dias. Aqui, ó, não vou nem ler, ó. 5 dias, tá? Falou em 5 dias já não é. Aqui, ó, 5 dias já elimina também. Beleza? Aqui não fala em prazo, então a gente tem que dar uma melhor analisada. Mas já eliminei 3 alternativas aqui, ó. Só sabendo que se eu falei em deserção, é 8 dias. Tá bom? Então, já elimino a A, tá? Por quê? Não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias. Não é 7, tá?
deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, não 5. Beleza? A C, deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, ok? Contados daquele em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? Letra C. A D está errada por quê? Porque deixa de se apresentar dentro do prazo de 5 dias. Não é 5 dias, é 8 dias. Tá bom? A letra E está errada por quê? Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade por qualquer meio. Não é por qualquer meio, tá, pessoal? Tem que ser de forma simulada. Tá? Tem que ser de forma simulada ou dissimulada. Não é por qualquer meio, tá? Tem que ser de forma que cause uma simulação, que cause um engano, tá bom? Então não é por qualquer meio, por isso que a alternativa está errada. Tudo isso aqui, toda essa pancada aqui, tá lá no artigo 188 do CPM, tá? Tudo isso tá lá no artigo 188 do CPM. Todas as alternativas, tá? Essa questão é a questão 188 do CPM. Se você pegar o artigo 188 do CPM, você vai encontrar todas as respostas aqui, tá? Mas grava isso, tá, pessoal? Falando em deserção, o prazo é 8 dias. Qualquer prazo que não seja de 8 dias relacionado à deserção, tá errado, tá? Então, podem perceber que a gente já eliminou 3 alternativas, sobrou só duas, né? Só a letra C e a letra E para a gente resolver. Então, se você soubesse também que aqui não era por qualquer meio, tinha que ser a exclusão do serviço tinha que ser de forma simulada, de forma que cause algum tipo de engano, né? Aí você já eliminava também a alternativa E. Fechou? Sobrava só a C. Tá certo? Então, aí essa nossa alternativa é a alternativa C. Tá aí o gabarito. Próxima. Considerando o disposto pelo Código de Processo Penal Militar acerca da Lei Processual Penal Militar e sua aplicação, assinala a alternativa correta. Tendo que saber a alternativa correta. A letra A. Suas normas são aplicáveis em tempo de paz em todo o território nacional. Beleza. E em zona de guerra, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar. Pessoal, aqui, ó. Aqui divide a questão, tá? Aqui é tempo de paz. Até aqui está correto, tá? Só que quando eu falo aqui que aplica-se as normas penais em zona de espaço ou lugar onde se realizam operações militares, aqui eu já estou falando em tempo de guerra. Tá? Aqui eu já estou falando em tempo de guerra. Tempo de guerra. Beleza? Isso aqui tá lá no artigo 4º, tá, pessoal? É a disposição lá do artigo 4º do CPM, do CPPM, perdão. É importante fazer a leitura lá, tá? CPPM. O artigo 4º é um artigo bem extenso e traz muitas informações lá. Então é importante fazer essa leitura, tá? Mas a alternativa aqui está errada por causa disso, que ela mistura aqui o tempo de paz e o tempo de guerra. Então as normas penais militares são aplicáveis em tempo de paz em todo o território nacional. Em tempo de guerra, em zona, espaço ou lugar onde se realizam operações de força militar brasileira, tá? Alternativa D. Suas normas não são aplicáveis fora do território nacional. De novo, artigo 4º, tá? Artigo 4º do CPPM. São aplicáveis sim fora do território nacional, tá? Não é só dentro do território nacional, beleza? Ao direito militar, tá? A aplicação da lei penal militar, a gente usa o que a gente chama de extraterritorialidade incondicionada. Tá? Então, vocês podem encontrar essa expressão também. Extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, aplica-se a lei penal brasileira, lei penal militar brasileira, fora do território nacional, independentemente da situação. Tá bom? Então, é uma extraterritorialidade incondicionada. Fechou? Então, é isso que traz lá o nosso Código de Processo Penal Militar. Então, a alternativa B também está errada, porque ela fala que não são aplicados fora do território nacional, quando é aplicável sim. Tá? C. Suas normas serão aplicadas a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no artigo 711, tá? 711. Beleza, até aqui tudo bem. Considerando-se inválidos, ó, aqui já errou, ó. Não considera, tá? Se considera válido sim os atos realizados durante a vigência da lei anterior, tá bom? Se considera válido sim, tá? Então isso aqui é a disposição lá do artigo 5º, tá? Exatamente o que diz o artigo 5º lá do CPPM, tá? Artigo 5º do CPPM, do Código de Processo Penal Militar. Beleza?
suas normas, tá? As normas do Código de Processo Penal Militar serão aplicadas a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, beleza? Ressalvados os casos previstos no artigo 711. Considerando, tá? Considerando válidos, tá? Aqui é considerando válidos. Por isso que a alternativa está errada. Válidos. Os atos realizados sob a vigência da lei anterior, tá bom? Então não é porque tinha uma lei antes do Código de Processo Penal Militar, quando entrou o Código de Processo Penal Militar, que se tornou inválido tudo que ocorreu antes, tá? É válido sim tudo que ocorreu antes da entrada em vigor do Código de Processo Penal Militar. Fechou? Letra D. Os processos na Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos pela Lei Penal Militar, a que responderem os oficiais e praças das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, obedecerão às suas normas, no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização da justiça, aos recursos e à execução da sentença. Beleza? Isso aqui é o artigo 6º, tá? Do CPPM. E exatamente o que diz o artigo lá, tá? Não é a literalidade do artigo, tá? Mas é a interpretação do que diz o artigo 6º lá do CPPM. Fechou? Então a nossa alternativa aqui é a letra D, já. Vamos marcar ela aqui. Vamos ver por que aí está errada. A lei do processo penal militar deve ser interpretada no sentido teleológico de suas expressões. Não é no sentido teleológico, é no sentido literal, tá? Sentido literal, ou seja, o que está escrito lá é o que tem que ser interpretado, beleza? Sentido literal. Isso está no artigo 2º já, lá do CPPM. Artigo 2º do CPPM. Fechou? Artigo 2º do CPPM. Exatamente o que diz lá, tá? Então, nossa alternativa aqui é a alternativa D, beleza? Gabarito tá aí, ó. Próxima. Sobre as regras estabelecidas no Código de Processo Penal Militar acerca das medidas assecuratórias, tá? Assinar a alternativa correta. A busca poderá ser domiciliar ou pessoal, tá? Isso é fato, né, pessoal? Isso é fato. A busca, ela pode sim ser domiciliar ou pessoal, tá? Isso não só no Código Penal, no Código de Processo Penal Militar, como também no comum, né? Então a busca ela poderá ser sempre ou domiciliar ou pessoal. Então essa aqui já é a nossa alternativa, tá bom? Isso aqui é o caput do artigo 170, beleza? Do CPPM, 170, tá? Do CPPM. É exatamente o que diz o caput lá do artigo. A B. A busca pessoal sempre dependerá do respectivo mandado. Não, tá, pessoal? Não. Isso aqui você vai ver, você vai encontrar essa regra aqui no artigo 182. Artigo 182 do CPPM, tá? Do CPPM. Beleza? Que a busca pessoal ela não dependerá de mandado, tá? Dentro das circunstâncias lá do artigo 182. Então, quando ela fala que sempre dependerá, tá errado, tá? Ela poderá depender sim de mandado, tá, pessoal? Importante entender isso. A busca pessoal, tá? Ela poderá sim depender de mandado, tá bom? Mas nas hipóteses do artigo 182, ela não dependerá de mandado. Vou dar um exemplo de uma hipótese. Durante uma busca domiciliar, tá? Durante uma busca domiciliar, é preciso, né? A busca domiciliar, ela depende de mandado. Beleza, fato. A busca domiciliar, ela sempre vai depender de mandado, tá? A busca domiciliar, ela sempre vai depender de mandado. A busca pessoal, nem sempre, tá? Então, por exemplo, durante uma busca domiciliar, eu preciso fazer uma busca pessoal, porque eu estou fazendo a busca domiciliar e eu levantou uma suspeita, tá? De que aquela pessoa que está dentro da casa lá, a dona da casa, dona da residência, tá? Ela ocultou algum objeto que era objeto, que era alvo, né, da busca domiciliar. Então eu posso executar uma busca pessoal nela para encontrar esse objeto, sem autorização judicial, sem o respectivo mandado, tá? Esse é um exemplo, tá, pessoal? Então você precisa pegar lá o artigo 182 e fazer a leitura dele, tá bom? Então, recapitulando, né? A busca domiciliar vai ser sempre dependente de mandado, tá? Então eu não posso fazer uma busca domiciliar, tá? Sem o mandado ali, beleza? Agora a busca pessoal, ela pode sim depender de mandado, mas ela pode também não depender de mandado, dependendo das situações lá do artigo 182, tá? Letra C. Se o executor da busca encontrar coisas obtidas por meios criminosos, deve destruí-la. Não, né, pessoal? Se o oficial ali que está executando a busca domiciliar encontrar alguma coisa obtida por meio criminoso, ele tem que apreender ela, né?
não... Esse aqui é a regra lá do artigo 185, tá? 185 do CPPM. Ele tem que apreender aquele objeto, não destruir, tá bom? Ele não tem essa competência, essa prerrogativa de destruir. Ele deve apreender esse objeto e apresentar ele para a justiça militar, tá? Futuramente. Beleza? A D. A prisão de militar deve ser feita por outro militar. Beleza? De posto à graduação ao menos equivalente, ainda que não tenha maior antiguidade. Não, tá, pessoal? Aqui sempre prevalece a hierarquia militar, tá? Hierarquia militar. Beleza? Então, a hierarquia é sagrada, tá? Põe isso na tua cabeça, a hierarquia é sagrada. Quando você mentalizar isso, que a hierarquia é sagrada, você vai matar as questões que tiver essas pegadinhas aí. Fechou? Então a hierarquia é sagrada. Então por que a alternativa D está errada? Porque ela fala o seguinte, ó, que a prisão de militar deve ser sempre feita por outro militar. Ok, tá? Aqui corretíssimo. De posto à graduação ao menos equivalente, tá? Ou seja, se eu não tiver um de maior posto que ele, pode ser um de equivalente, tá? Mas, ó, ela fala que ainda que não tenha maior antiguidade, mas ele tem que ser mais antigo, tá, pessoal? Então essa parte aqui, ainda que não detenha maior antiguidade, está errada, tá bom? Então ele tem que ser sim mais antigo, beleza? Então a prisão de vou dar um exemplo aqui, a prisão de um sargento, tá? Ela deve ser feita por um militar de posto superior, tá? Então vamos pegar aí um terceiro sargento. A prisão desse terceiro sargento, ela pode ser feita por um segundo sargento, por um primeiro sargento, por um aspirante, por um tenente, por um capitão, por um major, tudo bem, tá? 100%, tá? Tranquilo, tá? Agora, se eu vou prender um sargento, tá? E eu não tenho ali no momento ali, é difícil isso acontecer, mas pode acontecer, né? Se eu não tenho ali no momento um militar de posto superior, aí eu posso pegar um outro sargento, pode fazer a prisão desse mesmo sargento, só que ele tem que ser mais antigo, tá? Ele tem que estar há mais tempo no posto. Ah, por isso que eu coloquei aqui que a hierarquia sempre prevalece, tá? Então, antiguidade é posto. A gente usa essa expressão muito no meio militar, né? Se usava bastante no exército, que eu tenho experiência, né? Que serviu o exército. Então, a gente sempre falava lá que antiguidade é posto, tá? Então, se o militar é mais antigo, tá? Para esses fins aqui, por exemplo, para esse exemplo aqui, ele é considerado como um posto superior àquele militar mais moderno, né? Que a gente chama de o antigo e o moderno, tá? Se você não está familiarizado com isso, quando você entrar na PM, você vai sentir isso na carne, né? Sentir isso no osso, tá? Que a antiguidade é posto, beleza? Então, se a prisão de militar deve ser feita por outro militar, ok, tá? Esse outro militar ele tem que ser de um posto superior, tá? Ele tem que ser de um posto superior. Se for do mesmo posto, ele tem que ser pelo menos mais antigo, senão a prisão não pode ser executada, tá bom? Então, voltando ao exemplo, né? Vamos dizer uma prisão de um capitão. Vamos pegar um posto alto aí. Então, um capitão, tá? O capitão, ele só vai poder ser preso por quem? Por um major ou por um coronel. Tá bom? Vamos pegar o exemplo da polícia, que para aí no coronel, né? Não vai para general, por exemplo. Então, é um capitão, um posto superior a um capitão da Polícia Militar, né? Da Polícia Militar do Goiás é quem? Um major ou um coronel, tá? Então, esse capitão só vai poder ser preso por um major ou por um coronel. Ah, eu não tenho nenhum major, nenhum coronel para fazer a prisão. Ah, você tem um capitão, você tem um outro capitão aí? Tem. Ah, mas ele tem que ser mais antigo, ou seja, ele tem que estar mais tempo no posto, tá bom? Então, se eu tenho um capitão para ser preso, e não tenho nenhum major, nenhum coronel para executar essa prisão, eu posso pegar um outro capitão, só que esse capitão precisa estar há mais tempo no posto, ele precisa ser mais antigo do que aquele capitão que vai ser preso, tá? Mais tempo no posto, tá, pessoal? Então, o capitão que vai ser preso foi promovido a capitão em 2005, tá bom? Então, aquele capitão que vai executar a prisão dele também, aquele militar do mesmo posto, ou seja, o capitão executando a prisão de capitão, ele tem que ser mais antigo, ou seja, ele tem que estar nesse posto antes de 2005, pelo menos. Então, ele foi promovido a capitão em 2000, por exemplo. Então, ele é mais antigo do que aquele que vai ser preso. Aí ele pode ir lá executar a prisão. Fechou? Não sei se conseguiu entender esse exemplo aí, não sei se ficou embaralhado na cabeça, mas lembra sempre disso. A hierarquia prevalece, tá? A hierarquia é sagrada, beleza? Então, se
eu tenho um militar para ser preso, ele tem que ser preso por alguém de posto superior a ele. Essa é a regra, sempre vai ser assim, tá? Então, eu tenho um soldado para ser preso, ele tem que ser preso por no mínimo um cabo. Tá bom? No mínimo um cabo. Ah, eu não tenho um cabo para prender ele, tá? Eu não tenho um sargento para prender ele. Pode ser por um soldado? Pode, desde que esse soldado seja mais antigo. Fechou? Mais antigo que o preso, que é aquele que vai ser preso, né? É básico assim, tá bom? Então, tá aí, é por isso que tá errada a alternativa D. A letra E tá errada por quê? A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, somente admitindo-se a requerimento do Ministério Público. Pessoal, cuidado para não confundir aqui, tá? Se você estiver estudando penal comum e penal militar, cuidado para não confundir. Pega o bizu, presta atenção nessas diferenças. Se aqui nós estivéssemos falando do Código de Processo Penal comum, tá? No Código de Processo Penal comum, essa alternativa aqui estaria correta, tá? Mas no Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva pode sim ser decretada de ofício, tá? Isso é a disposição lá do artigo 254, tá? Artigo 254 do CPPM. Beleza? Então, se você está fazendo o estudo aí, concatenado, né? O estudo de Código Penal, de Direito Penal Comum e Direito Penal Militar, para o processo penal comum, a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. Essa regra caiu, tá? Desde 2019. Tá? 2019 teve uma alteração legislativa com o pacote anticrime, tá? Que mudou o Código de Processo Penal Militar e suprimiu a expressão lá de ofício pelo juiz, tá? Então a prisão preventiva no Código de Processo Penal comum não pode ser decretada mais de ofício. Já no Código de Processo Penal Militar, ela pode sim, por expressa previsão do artigo 254 do CPPM, perdão. Tá? Então é expressa a previsão. Ela pode ser decretada de ofício, tá? Então ela pode ser decretada, a prisão preventiva, né? No CPPM, tá? No Código de Processo Penal Militar. Ela pode ser de ofício. Ofício ok, tá? Ofício ok. Ela pode ser a requerimento, vou colocar aqui, ó, um REC de requerimento do MP, tá? Ou por representação, um REP de representação, tá? Da autoridade militar, tá? Que preside lá o inquérito policial militar. Então, coloca aqui, autoridade de polícia judiciária, tá? Militar. Beleza? Polícia Judiciária Militar. Fechou? Que a gente chama de PJM, né? Polícia Judiciária Militar. Tá? Importante isso aqui também, tá, pessoal? Já vi cair em prova. Falar que a autoridade de polícia judiciária militar requer a prisão preventiva. Faz o requerimento pela prisão preventiva. E a alternativa estava marcada como errada. Por quê? Porque a autoridade de polícia judiciária militar, ela não requer, ela representa, tá? Cuidado com essas expressões também que pode cair em prova. Eu já vi cair em prova, tá? Não na prova da PM, eu vi numa outra prova, se não me engano do STM, analista do STM, alguma coisa assim, tá? A Polícia Judiciária Militar, ela não requer a prisão preventiva, ela representa pela prisão preventiva, tá? Então, essa diferença de verbo aí entre requerer e representar pode pegar você na prova, tá? Quem representa pela prisão preventiva é a PJM, tá? PJM, beleza? Que é a Polícia Judiciária Militar. Quem faz o requerimento pela prisão preventiva, quem requer a prisão preventiva é o Ministério Público Militar, tá? É o Ministério Público Militar. Esse mesmo exemplo a gente carrega para a Justiça Comum também, tá? Na Justiça Comum é a mesma coisa. Quem representa pela prisão preventiva é o delegado de polícia, né? Da Polícia Civil. Quem requer a prisão preventiva é o promotor de justiça da Promotoria de Justiça Comum. Fechou? Então tá aí. A nossa alternativa é a alternativa A, né? Por expressa previsão lá do artigo 170. Tá certo? Tá aí o gabarito, ó. E era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Espero que eu tenha colaborado de alguma forma aí pro conhecimento, pelo menos para dar o start inicial aí, para você chegar na prova mais calibrado, tá? Lembrando que esse aqui é um vídeo pré-edital, eu vou gravar um vídeo, assim que sair o edital eu vou gravar o vídeo de acordo com o conteúdo programático que o edital trouxer, tá? Então aqui a gente fez um apanhado geral, né, dos assuntos, tá? Mas a gente vai gravar vídeos focando exatamente no edital da Polícia Militar do Goiás, tá bom? Então deixa aqui um abraço para vocês, tá? Não esquece de se inscrever, compartilhar, comentar aqui no vídeo se eu falei alguma impropriedade aí, se falei alguma coisa errada, se você percebeu que eu trouxe alguma coisa
que não condiz, né? Enfim, a gente está distrito a isso também, né? Ninguém é imune a isso, ninguém sabe tudo, tá? A gente tenta trazer o conteúdo que eu tenho condensado aqui para vocês, tá? Mas pode acontecer alguns vacilos aí e é para isso que vocês estão aqui também. Então, esse aqui é um espaço para compartilhamento de informação, para discussão também. Tem sido bem bacana, algumas pessoas têm comentado. Lá no grupo do Telegram também a gente tem trocado algumas informações, então não esqueça de entrar lá para pegar também o material. Se quiser entrar e sair do grupo, quer entrar só para pegar o material, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser ficar no grupo, é legal também, porque pode ser que eu compartilhe algum material só pelo grupo, enfim, é importante, né, fazer essa interação aí, fechou? Então, deixa aqui meu abraço e até a próxima.